No início dessa pandemia, né, muito se falou a respeito dos efeitos dessa crise sanitária que o mundo e nós, em particular, vivemos, né? As pessoas falavam que certamente depois da pandemia muitas coisas iriam mudar, muitas coisas seriam revistas, principalmente as relações entre as pessoas, mas também a economia, a política. Muitas pessoas passaram a acreditar que seria possível um mundo melhor, com menos injustiças, em que o capitalismo freasse a sua sanha de explorar o mundo e a humanidade do jeito que ele faz, né? Então eu fiquei pensando, será? Evidentemente que nenhum de nós pode dizer com clareza ou certeza o que vai acontecer depois dessa pandemia. Pode ser que ela demore muito tempo para passar. Já existem estudos por aí dizendo que novas ondas do corona virão. Alguns países vão sofrer mais, outros vão sofrer menos. É a primeira grande doença global, não é? E que todo mundo mais ou menos está sentindo os efeitos, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista coletivo, né? Mas aí eu penso no seguinte, como é que era o Brasil antes da pandemia? A terceira maior população carcerária do mundo, mais de 13 milhões de desempregados, uma quantidade enorme, uma massa enorme de trabalhadores que vive na informalidade, no subemprego, no trabalho intermitente, mais de 60 mil mortos por ano por violência, por armas de fogo, uma polícia que se orgulhava e ainda se orgulha de matar, é uma das que mais matam no mundo. Um sistema de saúde que atende precariamente, o ensino, principalmente o ensino do Estado, nos estados, o ensino médio, o ensino fundamental, praticamente numa condição para além de precária, não é? O ensino médio no Brasil é quase um fracasso. As universidades vivendo de esmolas. Então, o Brasil parece que ficou congelado, né? De repente não se fala mais nisso, de repente não se vê mais nada disso, agora só se vê a doença. Esses problemas todos continuam, né? Eles não deram trégua, não é? Até porque o capital, como uma estrutura social, não tira férias, né? Ele, em alguns lugares, dá férias para os trabalhadores, mas pode muito bem tirar também essas férias no momento que achar melhor. E o que está acontecendo justamente na pandemia? Todos esses problemas simplesmente saíram de cena. Parece que eles não existem, mas eles existem. Só que eles ficam muito mais graves, muito mais dramáticos, dadas as condições em que a pandemia coloca a sociedade. Uma parte daqueles que estão em isolamento
fazem parte de uma moral pequeno-burguesa, né? Que insiste em que todos devem ficar confinados ou em afastamento social. O governo, de outro lado, o que faz? Se nega a colocar o problema, se sente extremamente incomodado em colocar o problema. Para ele, só existe um caminho. Tudo se resolve pela economia, pelas atividades econômicas. Ou seja, o capital precisa voltar a funcionar como se ele tivesse deixado de funcionar em algum momento nesse processo todo. Então, nada mudou. Tudo só piorou nesse processo. E vai continuar a piorar. Porque nós não conseguimos enfrentar o capital, não exigimos que o capital realmente barre tudo isso, até porque seria um contrassenso pedir para o capital, né, ou se movimentar para que o capital humanize as condições nesse período de pandemia, como se isso fosse possível, e como se fosse possível os estados salvarem realmente os trabalhadores. Então as diferenças continuam, os problemas continuam. E eu posso dizer, no que diz respeito às condições gerais e estruturais da sociedade brasileira, quando nós sairmos desse processo, sairemos piores do que entramos. Algumas semanas antes de ser decretada o isolamento e tudo mais, o sistema do capital estava em crise. E uma crise, conforme muitos já tinham colocado, uma crise pior do que a de 2008. Os governos e os estados despejam dinheiro para os bancos e para o sistema financeiro para garantir essa transferência do Estado, ou seja, da sociedade em geral, para esse sistema maluco que a gente tem. Ok. Então, eu digo para vocês o seguinte: como serão as economias nacionais? Nós não sabemos. E a gente vive muito de especulação, né? Fala-se muito da China, porque a China vai sair vitoriosa desse processo. Os Estados Unidos estão encalacrados. Os países europeus já estão em recessão. Não se fala da África, da América Latina. O que se sabe é apenas que todos os países em volta do Brasil estão com medo. Aqui a situação vai piorar ainda mais. Não adianta a gente querer abrir a economia agora, porque no momento em que os casos se multiplicarem em progressão geométrica e no momento em que os mortos também serão contados em progressão geométrica, a economia vai parar. Porque uma pessoa que é obrigada a trabalhar, a se expor, se tiver familiares dentro da sua casa também contaminados, dificilmente essa pessoa vai querer voltar para o trabalho. Então nós estamos vivendo um momento em que uma parte daqueles que estão em confinamento traduzem a realidade a partir de preceitos pequeno-burgueses. Então, nós precisamos rever tudo isso.
Mas a luta vai chegar e a realidade vai nos dar condições para a gente perceber como nós vamos lutar. Porque em algum momento nós vamos ter que sair desse confinamento. Em algum momento nós seremos obrigados a sair desse confinamento. E aí, nenhum de nós sabe exatamente o que vai acontecer. Então, essa minha fala de hoje, depois de muito tempo, é apenas para que nós possamos compreender que não devemos ter ilusões e muito menos esperanças diante do que está para acontecer ainda. Nós não vamos sair melhores. A humanidade não sairá melhor disso. Pelo menos no Brasil, eu acho que nós não vamos sair melhores. Ao contrário.